A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a Precisão Aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Rio Verde é a capital tecnológica do agro brasileiro. Uma das 5 cidades mais importantes do agronegócio no Brasil. É uma cidade relevante para o estado de Goiás, relevante para o Centro-Oeste, relevante para o Brasil. E que tem projeção internacional. Aquilo que é feito, aquilo que é produzido em Rio Verde é vendido nos grandes países do mundo. É vendido na Ásia, é vendido na Europa, é vendido nos Estados Unidos. A cidade tem chamado a atenção, inclusive de estrangeiros. E as entidades representativas fazem parte desse crescimento, fazem parte da história do crescimento de Rio Verde. Hoje eu vou entrevistar, hoje é dia 31 de dezembro, último dia desse ano de 2025. É importante a gente falar isso. Amanhã nós já começamos um novo ano. Amanhã já temos uma nova página de uma nova história. E hoje eu vou conversar com José Carlos Sintra, empresário, produtor rural, presidente da Associação Comercial e Industrial de Rio Verde, a CIRV, e diretor do SINDI-TRR. E nós vamos falar sobre o papel do agronegócio no desenvolvimento de Rio Verde. Rapaz, tinha tempo que eu queria conversar com você, viu? Prazer, Divino, estar aqui com você, batendo esse papo aí no último dia do ano. Então, para mim é uma satisfação conversar e falar um pouquinho da nossa cidade, da nossa região e do desenvolvimento que já tivemos e com certeza tem muito ainda por vir. Eu costumo brincar dizendo o seguinte, o dia que Rio Verde falar assim, tá em crise, meu amigo, o resto do país... Tá feio, né? Tá feio. Tá feio. Concordo plenamente com você. Porque aqui é diferenciado, mas é diferenciado por uma série de fatores. Não é só o posicionamento geográfico, não é só a qualidade das terras, não. Tem algo muito maior. Tem um povo que a gente não pode falar que é só o rioverdense nativo, né? Quando eu falo um povo, é uma série de gente que veio, que agregou e que se tornou rioverdense de coração, às vezes não é de nascimento, mas é de coração, sim. E fez com que a gente tivesse um povo que tem uma visão diferenciada. Mas você é de onde? Você é rioverdense de nascença ou de coração? Sou quase rioverdense, Divino. Estou aqui em Rio Verde há 41 anos, mas nasci no estado de São Paulo, no interior, na cidade chamada Cândido Mota, em 5 de maio de 1968. Cândido Mota 57 anos. Fica perto de quê? Cândido Mota ali perto de Ourinhos, Marília, já na divisa do Paraná, próximo de Londrina. É bem interior mesmo ali. Mas o que vocês vieram? E aí, como é que você chegou em Rio Verde? Como é que foi o percurso aí? Na verdade, já é justamente sobre a pauta que nós estamos aqui discutindo, o desenvolvimento do agro. Então, a soja começando toda a sua trajetória, o desenvolvimento, a expansão das áreas, e a gente então veio para Rio Verde em busca aí de novas fronteiras, novas áreas aí, para estar implantando aí a cultura da soja. Pois é, mas você tinha quantos anos naquela época? Capitaneado pelo meu pai, eu tinha 15 anos. Então, sim. Então viemos em 84 para cá, então estamos há 41 anos aqui, e graças a Deus, muito felizes, né? A gente foi bem recebido aqui pelo povo rioverdense, então onde a gente acabou desenvolvendo atividade agrícola, né? A cultura da soja, do milho, e a gente acabou se estabilizando aqui na cidade e hoje estamos aí há 41 anos, então fazendo parte do povo rioverdense. Seu pai já era produtor lá no interior de São Paulo? Então, já é de origem, né? Meu avô já trabalhava com pecuária, com um pouco de agricultura. Meu pai
começou então lá em Cândido Mota a plantar soja e trigo, lá não era milho, era trigo, né? E já fazia então, 2 safras naquele tempo? limitado, né? Limitado a questão das áreas na época, né? Porque a nossa região lá realmente são áreas bem pequenas. Isso. Aqui a gente fala alqueirão, lá é alqueirinho. Alqueirinho, Que é metade, né? 2,42. É. E lá, até hoje tem as 2 culturas, mas em função do clima, que é bem parecido com a nossa região aqui, mas eu acredito que tem um índice pluviométrico um pouquinho maior do que Maior do que aqui. Agora, o trigo aqui para nós não é uma cultura que deu muito certo. Tentaram, né? Tentaram. Acho que a gente teve até um moinho de trigo aqui durante alguns anos. Eu lembro. Mas o que predomina hoje, até na região nossa, lá de Cândido Mota, onde eu nasci, a cultura do trigo, ela perdeu espaço, o milho acabou avançando. E o estado de São Paulo também, a questão do cultivo da cana é muito forte, muitas usinas de etanol. Então, é isso. Nossa origem, toda a nossa história, né, a vinda de São Paulo para cá, meu pai, que realmente foi um desbravador, teve aí essa coragem, né, largar tudo, juntar a família e vir para Rio Verde. Vocês chegaram aqui em que ano? 84. 84. Eu estava no colégio agrícola naquela época, saí em 85. É interessante que, quando você fala assim, meu pai teve a coragem e tal, e era coragem mesmo, porque Rio Verde naquela época, a Presidente Vargas acabava ali, onde é a Imobiliária Rei hoje, o campeão ali. Na Baixada ali. Na Baixada, que a Baixada, eu lembro daquilo ali, era cascalho. Eu lembro daquilo ali, era um trieiro aberto com cascalho. Sabe, ali. Quando nós chegamos aqui, a rodovia de Rio Verde, Montevidéu, ela ainda estava em construção, não estava pronta. Eu lembro daquilo ali de terra. Não, era sofrido. E nós fomos direto para Montevidéu, não foi nem para Rio Verde. Então imagina, eu acho que Montevidéu foi emancipado na época que nós chegamos. Foi mais ou menos naquela época. Foi por aí, não era até distrito de Rio Verde. Era distrito de Rio Verde. Então é uma história realmente longa e bacana da gente começar a fazer uma retrospectiva de tudo que nós passamos, tudo que nós acompanhamos aí no desenvolvimento, não só de Rio Verde, mas toda a região. Hoje você é presidente da ACIR. Você lembra quando aquela área onde é a ACIR hoje teve uma solenidade aqui que era para ser um teatro ali? Veio um músico da França na época. Até tinha uma placa lá, não sei o que foi feito dessa placa, mas tinha um projeto do Oscar Niemeyer, que era para ser realizado ali, era para ser construído. Nem sei o que aconteceu com esse projeto também, não sei se ainda existe ou não, né? Mas ficou durante muitos anos aquela área reservada para construir um teatro no projeto do Oscar Niemeyer. E esse evento teve a presença de um músico francês que na época era bem relevante e tal, e que veio em Rio Verde. Então, você fazendo esse comentário aí, na verdade a minha origem é agro, é agricultura. E aí, como é que eu entrei no lado empresarial? Então, eu há 20 anos, há 41 em Rio Verde, e há 20 anos que eu passei a ser associado, né, da CIRV. Depois que eu entrei Você abriu uma empresa. Passei a ser... Que já era a PetroRio na época? Passei a ser um empresário, então, onde eu associei, né, a CIRV. A empresa já era constituída, eu comprei em 2005, e a empresa era constituída, foi constituída em 92. Mas o que eu quero, a referência... é que eu recordo exatamente que aquela área ali falava-se que ia ser construído um teatro e tal. E se você chegar sobre o projeto e tal, eu não tenho informações. Mas ali na entrada da nossa sede, da Associação Comercial, tem um mural ali que tem uma arte ali que eu já ouvi falar que foi alguma coisa relacionada a isso que você comentou mesmo aí, de um artista europeu aí, teve alguma coisa lá que foi ganho, inclusive uma coisa muito bacana, bonita, realmente, é uma obra de arte, eu acho que tem a ver com essa... Eu tava lá no dia parte do evento, era moleque, eu não sei bem da história, mas eu sei que aquele mural ali teve alguma coisa de algum europeu, algum artista que foi doado para a construção, para a questão da parte da arquitetura lá da sede da Associação Comercial. E é legal a gente falar isso, porque a gente falar de Rio Verde hoje é fácil. Né? Falar dessa cidade pujante. Toda hora eu vejo vídeo aí no YouTube, o pessoal mostrando ali o Dubai, né? Aquele prédio lindo, maravilhoso que está sendo construído.
espelho d'água, aquele negócio bonito e tal. Mas a gente conheceu esse Rio Verde numa época em que não tinha nada disso. Ali onde é o fundo do Colégio Objetivo ali, que hoje nem é Colégio Objetivo mais, né, que vai ali pro Espelho d'Água, para aquela avenida nova. Final ali. do Barrinha. Isso, né? isso. Aquilo ali era um brejo, tinha um matadouro horroroso ali, tinha cadeia. Eu fiz o tiro de guerra ali, a gente tinha que descer arrastando ali até o córrego, né, no brejo. Então, a gente viu essa cidade crescer. E aí que tá, você falou assim, ó, eu sou do agro, origem do agro e me tornei empresário. A partir do momento que você se tornou empresário, você afastou-se do agro ou não? Você continuou uma atividade paralela? Você continuou no agro e se tornou empresário? O agro está no sangue, não tem jeito. Não saiu. Realmente a atividade principal minha é o agro, sou produtor rural, com muito orgulho. É uma atividade que... a minha escola foi dentro da agricultura, tudo que eu aprendi, então realmente é a atividade principal e que eu faço com muita satisfação e orgulho. E o lado empresarial também é uma atividade ligada ao agro, porque é uma empresa que faz a distribuição de combustíveis, 80% da nossa clientela está ligada ao agro, então acaba que as duas atividades elas se misturam ali, então... A gente acabou conseguindo conduzir as duas. Então, hoje nós estamos tanto no agro quanto no comércio. O comércio hoje, nós temos a empresa em Rio Verde, Jataí, Portelândia, que é ali ao lado de Mineiros, e agora Caiapona. Então, nós atuamos aí em todo o sudoeste goiano na distribuição de óleo diesel e lubrificantes. Então, fomentando um segmento importante como o agro aqui na nossa região, para o nosso estado. Hoje você é presidente da Associação Comercial. Você nunca pensou em ser presidente do Sindicato Rural? Então, eu já fiz parte lá da gestão com o Luciano Guimarães, nos 2 mandatos dele. Deixei minha contribuição lá também, até porque sou associado lá do sindicato. Eu vejo assim, Divino, as nossas entidades, ela tem um peso importante para as nossas atividades. E, para isso, nós, associados, a gente precisa deixar a nossa contribuição. Porque quem faz parte das entidades, como Sindicato Rural, Associação Comercial, é um trabalho voluntário, você não é remunerado. E ficar também, perpetuar no poder, eu vejo que não é bom, até porque realmente você tem as suas atividades e você precisa conduzir seus negócios, e essas entidades acabam que tomam muito tempo. E a renovação ela é importante até para trazer aí mentes novas, cabeças novas, novas ideias e a coisa caminhar bem. Mas não tive a oportunidade, né, de ser convidado ou algo assim para ser presidente do Sindicato Rural, mas na Associação Comercial já estou lá há quase 10 anos. Comecei no mandato da Jaqueline, depois do Ivo e agora com o doutor Eduardo. E por final, então, agora assumi como presidente por um mandato de 3 anos e vejo que já estou tirando meu time de campo, já deixei minha contribuição para o lado empresarial, para o setor produtivo, para o desenvolvimento da nossa cidade. E isso é muito bom porque a gente aprende e a gente contribui aí no meio que a gente vive, onde a gente constitui a nossa família. Você já teve a curiosidade de algum dia olhar lá na internet, quem é José Carlos Simpra? Rapaz, eu já tive a curiosidade, mas tem um tempinho. Já tem um tempo. E não tinha IA naquele tempo, não? Não tinha IA, não. Então hoje é o seguinte, hoje como é que está funcionando? Você vai no Google, aí você pede uma informação, porque antigamente ele dava um monte de link, né? Aí você clicava no link e tal, ia no portal. E tal. Hoje não, hoje ele já vai lá, coleta tudo e traz. Faz um resumo. E hoje eu tive a curiosidade de fazer isso. Então veja bem quem é você, de acordo com o Google. Olha aqui, ó. José Carlos Sintra é um empresário, produtor rural e líder comunitário em Rio Verde, Goiás, que se destacou recentemente como novo presidente da Associação Comercial e Industrial de Rio Verde, ACIRV, eleito em maio de 2025. Com uma carreira envolvida em setores como de TRR, transportador, retalhista de produtos petroleiros, tendo sido também ex-presidente da CODERV. Exatamente. Ele é conhecido por sua atuação no desenvolvimento econômico da região e pela participação em conselhos comunitários. Eu vou ler tudo aqui para
você ver como é que você está na fita. Tá por aqui. dentro aí na fita. Principais áreas de atuação. Liderança empresarial. Presidente da CIV focado no fortalecimento do comércio e da indústria local. Agronegócio e setor de combustíveis. Produtor rural e sócio administrador em empresas do setor de combustíveis. Desenvolvimento comunitário. Envolvido em conselhos como o CONSEG e CODEV, Conselho de Exatamente. Desenvolvimento de Rio Verde. Contexto recente. Eleição da CIV 2025, assumiu a presidência da CIV com foco em ações para o desenvolvimento econômico e tecnológico. Participação política. Foi pré-candidata a vice-prefeita em 2024, indicando seu interesse na política local. Em resumo, José Carlos Cintra é uma figura influente no cenário empresarial e comunitário de Rio Verde, com um histórico de liderança e atuação em diversas frentes econômicas e sociais. Rapaz, você Tá me deixou bonito, surpreso. tá aí, bonito viu? na foto, Eu hein? não tive a curiosidade de olhar como é que tá o meu histórico aí com a IA. Seu histórico IA tá bom, viu? Obrigado aí Olha só. por ter compartilhado aí o que a IA já traz aí da minha pessoa aí. Pois é, e aí ela fala aqui, ó, participação política. Você foi pré-candidata a vice-prefeito em 2024. Você falou que tá quase já deixando, né? Aposentando, vamos aposentando falar assim, né? tá. E aí? Deixando minha contribuição, né? Porque uma coisa é a política, essa política sindical, essa De classista. classista. Outra coisa é a política partidária. Partidária. E aí, você pensa em sair para, Divino. sei lá, deputado estadual, deputado Mas- federal, vice-prefeito, prefeito, qualquer coisa assim? Deixa eu fazer uma menção aqui, bem no início da fala, Ah. você falando de Rio Verde, antes que eu me esqueça. Rio Verde, o desenvolvimento da nossa cidade aqui, realmente o povo é diferenciado. Uhum. Tá? Para Sim. mim, o que define tudo o sucesso de Rio Verde é o povo. E o povo, esse povo que a gente está Uhum. citando aí, para mim ele tem uma qualidade transformadora, que é o espírito coletivo. Isso para mim é muito bacana, sabe? O povo de Rio Verde pensa na sociedade como um todo. Aham. Tanto é que você vê, nós temos uma das maiores cooperativas do país. Nasceu em Rio Verde. Nós temos uma associação comercial forte, há 41 anos. Quase 1.000 associados. Nós representamos, Divino, quase 50 mil trabalhadores. Então, olha o quanto é bacana isso. As cooperativas de crédito. Nós temos 3, 4 cooperativas que foram fundadas aqui. Olha esse Hospital do Câncer. A comunidade que constituiu. Então, isso para mim é realmente um povo diferenciado que tem o lado coletivo. Nós não podemos deixar de fazer essa menção. Em relação aí à minha pessoa, a conduta, né, os planos futuros aí, de fato, eu nunca pensei no lado da política partidária. Na eleição passada agora aí para prefeito, fui procurado aí na época então, candidato, ele ainda era cotado como pré-candidato, né, a prefeito, Dr. Oswaldo Fonseca. Acabei de ver sua foto com ele aqui no Google. E ele procurou, né, fez o convite para, né, compor com ele a chapa aí de ser vice-prefeito. Fiquei lisonjeado pelo convite, porque não me imaginava concorrer a um cargo desse. Diante do convite, realmente comecei a pensar, analisar com carinho a situação. E realmente nós que estamos envolvidos aqui na sociedade organizada, nas nossas entidades, a gente quer ver o bem da nossa cidade, né, o desenvolvimento. E a questão da política, querendo ou não, gostando ou não, a política está inserida no nosso meio, no nosso negócio, no nosso dia a dia. Então, não discutir política, eu vejo que não é o caminho do desenvolvimento. Nós precisamos sim estar discutindo. Agora, você colocar seu nome à disposição, realmente aí é uma decisão um pouco mais afinada, um pouco mais difícil. E nesse convite, realmente comecei a avaliar toda a situação. A gente tinha prazo para tomar essa decisão, e esse prazo dependia de estar filiado a um partido.
Na época, o partido que indicaria o vice do Dr. Oswaldo seria o PSDB, então eu acabei me filiando a um partido, coisa que eu nunca tinha tido interesse ou curiosidade, acabei me filiando ao PSDB para estar apto caso eu resolvesse a ser vice-prefeito com ele, já estaria filiado. Então, passei por esse processo. Confesso para você, confesso a todos que assistem nós aí, foi uma experiência interessante, você estar filiado a um partido, muda até as tratativas, realmente quem está no mundo político começa a te procurar, uns começam a procurar ou então começa a gerar já alguma intriga, outro começa a afastar. Alguma coisa ali, porque de repente algum amigo está em outro partido e tal, enfim. Realmente é uma experiência diferente, tá? Mas avaliei toda a situação e acabei tomando a decisão de não ser vice com o Dr. Oswaldo, e ele acabou, né, achando uma outra pessoa e seguiu a candidatura dele, e eu fiquei de fora. Mas, para o futuro aí, de fato, ainda não pensei nada. Como eu disse, a gente quer ver o desenvolvimento, a gente gosta de contribuir com a nossa sociedade. Então, não sei, de repente, no futuro próximo, eu posso até voltar a pensar, a discutir a possibilidade de ser um candidato, mas não é uma coisa que está assim em primeiro plano, não é não é tradição da família, a gente nunca teve algum parente, alguém próximo ligado à política. Então, é uma coisa nova para mim. Estou muito feliz de estar como presidente da Associação Comercial, um mandato de 3 anos que começou agora em junho de 2025. Quero cumprir esses 3 anos, tentar dar o meu melhor, fazer aí, contribuir com o desenvolvimento, com os associados da nossa entidade, fortalecer ainda mais a nossa entidade essa que na sua condição, nas suas limitações ali, ela contribui muito com a nossa cidade, com a nossa região. Então, estando à frente, fazendo esse papel, eu vejo que a gente vai estar contribuindo muito bem. E depois a gente pensa aí para frente aí, se entra na política partidária ou não, mas é coisa aí para frente. Qual que você acha que é a grande contribuição de entidades como a ACIRV e o CODERV nesse desenvolvimento de Rio Verde? Que, como a gente falou, durante muitos anos veio acontecendo, mas depois a coisa aconteceu rápido demais e parece que agora com a chegada da Empaz e outras empresas que virão junto, a gente vai ter mais um boom. Mais um boom em Rio Verde. Qual que é a contribuição do CODERV e da ACIRV nesse crescimento? Divino, são vários papéis, né? O primeiro que é indiscutível é o lado institucional. As tratativas aí que as entidades têm aí com os nossos governantes, seja na esfera municipal, estadual e federal. Nós que somos o setor produtivo, a gente precisa muito do apoio, né, dos nossos representantes. Até porque eles foram eleitos justamente para atender os anseios da sua cidade, da sua região. Então, e todas as entidades tem esse papel aí de estar fazendo essa interlocução. Porque o empresário, igual você aqui, você está fazendo seus negócios, você está vendendo lá, sua imobiliária está trabalhando, está produzindo, está contratando, está indo atrás de novos negócios, né? Como os demais atores do setor produtivo, e as entidades estão ali, então, dando esse suporte, fazendo as tratativas essas para trazer um aeroporto, um voo comercial, que nós estávamos discutindo aqui, a falta que faz, rodovias, energia elétrica, porque hoje você sabe que o sudoeste não está melhor, não está mais desenvolvido, porque tem algumas limitações de infraestrutura. E nessa hora aí, as entidades têm um papel fundamental. Divino, e para quem nos assiste, você sabe que a história da Perdigão, a instalação da Perdigão em Rio Verde, a CIRV teve um papel fundamental. Sim. Naquele momento, o governo municipal com o governo estadual, eles eram oposição. Não conversavam. Não se conversavam. E a associação comercial, ela teve esse papel de protagonista aí
na implantação. Ela foi mediadora. Exatamente. Então aí a gente mostra o porquê de você ter uma cooperativa forte, você ter uma associação comercial forte, um sindicato rural forte, e Rio Verde é referência no estado. Nós temos isso aqui, uma associação forte, as outras entidades aí se espelham no que a gente faz. O sindicato rural nosso também é um sindicato assim, de extrema importância. Você pega a nossa cooperativa, também é uma cooperativa que dispensa comentário, e nós, você sabe que nós saímos na frente. Nós, no estado de Goiás, nós somos o primeiro a constituir um Conselho de Desenvolvimento, CODERV, que ele abrange mais de 40 entidades. Então, ele representa todas essas entidades e fazendo a interlocução, fazendo as tratativas aí, olhando o desenvolvimento. Então, essas entidades aí têm um papel de extrema importância no crescimento, no desenvolvimento da nossa cidade aí para os próximos anos. E uma Empasa está se instalando aqui na nossa cidade, com certeza todos esses atores aí contribuíram aí para uma tomada de decisão de um grupo igual a Empasa. Eu não tenho dúvidas disso. Às vezes, eu fico pensando por que o governo estadual não dá para Rio Verde a relevância que Rio Verde tem. Olha o dinheiro que vai só dessa taxa do agro, que sai daqui. É muito dinheiro, é muita coisa. E eu fico vendo as coisas, quando dependem do governo estadual, se arrastando de tal forma. Eu estive ontem ali naquela região ali da chácara do Recanto da Tuti. E eu vi aquele asfalto ali. Eu lembro quando o Marconi prometeu aquele asfalto. Você lembra? Eu estava na reunião. Vai estar asfaltado. Não estava. Depois, no outro ano, não lembro se foi ele, quem estava no... Vai estar asfaltando. Aí tá, o município foi lá e fez. Né? Tá lá, tá asfaltado. Aquele asfalto em frente à sua empresa lá, sair de Montevidéu ali. GO 210. Eu fico impressionado como você não consegue duplicar 7 quilômetros de asfalto dentro de um ano. Mas é porque o negócio é dessa grossura. Meu amigo, não tem justificativa no mundo. Vou fazer uma correção ali, tem 10 anos, não é um ano não. Não, eu tô falando assim, um ano porque parece que eles colocaram as máquinas lá tem pouco tempo, porque 10 anos ficou assim, prometendo, vai fazer, olha, um dia a gente vai fazer. Não ficou esse tempo todinho, colocaram as máquinas, rapaz, e o negócio vai a parte de tartaruga, vai arrastando, e gente morrendo, e gente. Você pega de Rio Verde a Montevidéu. Mas fizeram a terceira faixa e tal. Cara, eu não sei quanto custa duplicar uma ponte no Rio Verdinho. Eu não tenho noção, não sei se custa 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Que custe 10 milhões. Jamais custaria, mas que custe. O que é 10 milhões para o governo do estado? O que é 10 milhões tirado baseado no caixa que Rio Verde, no dinheiro da arrecadação que Rio Verde põe no caixa? Custa duplicar um negócio daquele, lá morre gente lá todo mês, acidente, caminhão tombando, o prejuízo que se tem e a gente não vê. É por isso que muitas vezes, quando eu te fiz a pergunta da política, é que eu acho que Rio Verde precisa, sim, de ter mais protagonistas no meio político. Assim como Jataí durante muitos anos teve. Teve época que Jataí tinha senador, tinha governador, tinha deputado federal, tinha tudo, e a gente não tinha nada. E precisa de ter, porque se um Zé Carlos Sintra não for, às vezes um cara que não merece, que se você for olhar a história dele aqui no Google, vai ser completamente o oposto da sua, às vezes ele vai e vai ser eleito. Porque onde os bons não entram, os maus abrem a porta na pesada. E entra, a gente sabe disso porque o Brasil está vivendo esse momento. Divino, você falou muito bem. Então, assim, essas questões aí de infraestrutura, realmente a gente fica muito, nós como setor produtivo, eu estou um pouco cansado de debater isso, porque a gente vem falando, vem cobrando, vem pedindo. Ô Divino, quando o governador atual assumiu o mandato, a conversa, não tínhamos o Fundeinfra ainda. Tá? Olha para você ver o que é Rio Verde, com respeito a todo o estado, a todos os municípios que produz, mas o governo fez um desafio para os empresários ligados ao segmento rural fazer uma doação voluntária para
contratar e elaborar projetos de rodovias. Eu lembro. Foi arrecadado, lembro certinho, foi arrecadado 5 milhões, uma vergonha. 5 milhões. Só que Rio Verde sozinho contribuiu com 20%. Olha só. Então, olha para você ver, voluntário. Quer dizer, 1 milhão saiu daqui. Não, Rio Verde realmente sempre teve um protagonismo diferente. Então, nós precisamos, nosso setor produtivo, nós precisamos muito dessas infraestruturas. Nessa gestão que eu estou, Associação Comercial, uma das pautas que a gente está defendendo muito e nós queremos discutir com todo o setor organizado de Rio Verde, com toda a sociedade organizada, juntamente aí com o nosso executivo municipal, com os nossos representantes, os nossos deputados estaduais e federal, Divino, nós precisamos preocupar com a representatividade. Exatamente. Seja um deputado estadual, se nós temos condição de fazer Exatamente. 3, 4, 5, vamos Que fazer seja, 5 que faça. deputados. Se nós temos condições de fazer 2 federal, 3 federal, Exatamente. vamos buscar os 3. Exatamente. Se nós podemos colocar o Divino Ronaldo numa cadeira lá no governo estadual, vamos colocar. Se nós precisamos colocar alguém do meio rural, vamos colocar. Então, essa representatividade é de extrema importância. Por quê, Divino? A cadeira vai ser ocupada. Vai. Tá? Então, e aquele ditado, né? Quem chora mais, acaba levando mais. Então, eu como líder classista, como empresário, produtor rural, eu defendo essa bandeira. Nós precisamos unir forças, nós precisamos puxar a corda para um lado só. Rio Verde realmente é referência, as coisas aqui acontecem, mas nós precisamos preocupar com a política da nossa região, com a nossa representatividade, porque senão as coisas não vão acontecer da forma que a gente precisa e o desenvolvimento vai começar a perder força. Não é querendo medir força com nenhuma região, mas eu acho que nós temos que defender o meio que nós moramos, o meio que nós produzimos, e o que é de direito tem que vir para nós. Zé, quando você deixar a CIR, vai ser daqui 2 anos e meio? 2028. Qual é o grande legado que você quer ter deixado, você com a sua diretoria, nessa gestão? Divino, o maior legado ali é atender o nosso associado. Realmente, a essência do trabalho da associação comercial é atender o associado, o empresário. Então, o meu desejo é realmente entregar com dever cumprido, que o empresário ele passou a ser um associado, está feliz, está satisfeito com a prestação de serviço que a sua associação realizou nesse mandato. Se você tem um empresário satisfeito, com certeza você vai fortalecer a entidade. Então, esse é o meu desejo, é realmente atender os anseios do nosso empresariado associado. Hoje, quando vocês procuram um empresário para se associar, qual é o argumento que vocês trazem para esse empresário em termos de prestação de serviço? Por que a pessoa só vai se associar em alguma coisa, só vai pagar para entrar em alguma coisa? Inclusive, vou te convidar a ser associado. Já fui sócio. Da nossa ACIR. E eu vou te falar por que eu estou fazendo essa pergunta. Porque eu fui sócio lá, eu fui da diretoria da ACIR já, no passado, muitos anos atrás. Mas aquilo era uma época que o grande serviço que era prestado pela ACIR na época era você poder passar um fax de lá, ou tirar uma xerox, ou então fazer uma consulta no SPC. Hoje em dia, qual é a argumentação que se tem para o empresário se tornar um associado à ACIR? Bacana, eu acho que foi uma das boas perguntas que você fez, de muitas, uma das boas perguntas. Olha só, com tanta inovação, com a transformação que o mundo vem passando, e aí, imagina uma associação comercial, o que a gente vem fazendo para se manter no mercado, para a gente se tornar interessante para uma empresa igual a sua se tornar associada. Então, realmente é um desafio muito grande. Então, esse desejo meu de terminar o mandato atendendo a expectativa do empresariado, Divino, não é brincadeira. Realmente é desafiador, não é fácil, mas eu, como associado há 20 anos,
como diretor de um sindicato a nível nacional, que é o SINDI-TRR, eu falo com muita convicção. O papel principal, como é que fala, a coluna dorsal aí do nosso trabalho é o institucional. É as nossas tratativas com os poderes municipal, estadual e federal. É ter voz. Ter voz. Ter voz é ter relacionamento, ser lembrado. Por exemplo, semana passada eu estive em Brasília. Foi eu e o vice-presidente, Gustavo Lacerda, juntamente com a nossa vereadora, Nayara Barcelos, e fomos lá numa audiência com a deputada Marussa Boldrin e com o senador Vanderlan Cardoso. E ali a gente foi discutindo algumas demandas, como você citou, a GO 210, como nós falamos aí do desmembramento ali do Instituto Federal, que você estudou lá, do aeroporto de Rio Verde. Então, pautas que interessam a todos nós empresários. E nessa ida, você estando lá como associação comercial, representando todo um segmento, setor produtivo, você sente assim a importância, os nossos representantes, eu sei que os nossos representantes, nossos senadores, deputados, têm que dar devida atenção a todos, mas se você chega representando uma classe, é diferente. Então, vejo que isso aí é um papel de extrema importância para uma entidade representar o seu associado. Agora, a comunicação, é o que você faz aqui. A comunicação, tanto é que foi uma das primeiras ações nossas, depois que eu assumi a associação comercial, melhorar a comunicação, a parte de redes sociais e tal. Para quê? Para levar a informação ao nosso associado, para o nosso empresário, e ele estar acompanhando e vendo se vale a pena ser associado. A gente tem muitos serviços, treinamentos, oficinas, parceria com o Sebrae, Senai. Então, assim, temos muita coisa boa para oferecer ao nosso empresariado, mas não tenho dúvidas. A coluna dorsal do negócio é a nossa representatividade com as esferas aí, e isso aí com certeza contribui muito com o desenvolvimento, trazendo então resultado positivo para todo o empresário que é associado ou não da associação. Amanhã já vai ser 2026. Vai ter a feira em 2026? Opa, nós estamos aí com a Sudoespo, que vem aí a 18ª edição. 18ª. Foi bom você lembrar. Ela acontece a cada 2 anos? Feira que acontece bianual, de 2 em 2 anos. Então, se a CIRV tem 41 anos, há 36 anos atrás, que foi um produto que a diretoria, na época, criou para quê? Para atender os anseios do empresariado, para fazer a economia girar. Então, a hora que você vê Rio Verde chegar onde chegou, é o que a gente estava falando. Uma Sudoespo teve um peso. Uma Tecnoshow tem um peso importante. Então, em 2026, de 9 a 12 de setembro, nós teremos a Sudoespo, que será a 18ª edição. Ela vai acontecer lá no espaço do estacionamento do Teatro Lauro Martins. Já vai ser a 2ª edição lá. A última foi um sucesso. Nós já estamos, Divino, fechando o ano agora com 85% da feira comercializada, e uma feira que a gente está ampliando ela da anterior. Nós vamos ter o segmento do agro, nós teremos o segmento de automóveis. Então, assim, estamos muito otimistas com o evento, com a nossa Sudoeste, com a feira. A credibilidade aí dos expositores já terem comercializado, já terem compro, terem feito a sua reserva, isso mostra que a feira ela vem com um potencial bem interessante. Então, para quem nos assiste, para quem tem interesse de participar, conhecer, buscar algumas informações, procura a Associação Comercial ACIRV. Lá a gente tem toda uma equipe, tem toda uma comissão que faz a apresentação, mostra o que tem de oportunidade ainda, né, para reserva de stand e tal, mostrar o seu negócio. E eu gosto, Divino, de sempre frisar, é uma feira que não é para a CIRV, é uma feira para o empresariado, para o comércio local. Então, quem nunca participou, quem tem interesse, vá lá, procure a associação comercial, participe, se é associado ou não,
vai ser bem-vindo, vai participar, vai conhecer e, se tiver interesse, se associar, fazer parte do nosso time, com certeza vai ser bem-vindo e vai ser bom para o seu negócio. Eu tenho certeza que sim. E é um desafio fazer uma feira numa época como essa. Divino, uma feira em números, uma feira que nós estamos investindo diretamente 2,5 milhões. Ela pronta com investimento dos expositores deve ultrapassar 5 milhões de investimento na feira. Uma feira que a gente quer aí mais de 50 mil visitantes. A nossa perspectiva é de 100 milhões de negócio. Então, a gente está muito otimista. Convido aí quem quiser participar, quem quiser fazer parte desse projeto aí, tem certeza que vai ser um sucesso e com a participação de todos aí a coisa será 100% comercializada, vai ser um sucesso. Zé, você quer aproveitar e já deixar uma mensagem não só de final de ano, né? Porque hoje já tem as festas, né? O pessoal já está em clima de festa, mas também para esse ano novo, um ano de grandes expectativas, de desafios, né? Um ano de política, um ano de Copa, um ano de desafios, de juro alto, de dinheiro difícil, mas a fé do brasileiro é grande, né? Dino, eu desejo a você, a todos que assistem esse programa aí, eu desejo uma excelente virada de ano, um ano com boas realizações, um ano com muita saúde, muita paz. E eu sou muito otimista, eu acredito, eu tenho certeza que teremos um excelente ano. Eu vejo que não podemos perder a fé e vamos acreditar. Eu vejo que nós precisamos fazer o que a gente sabe fazer bem feito, tá? Não tem ano fácil, não existe, né? Todos são desafiadores aí. Uma tomada de decisão para um empresário não é fácil, tá? Agora, eu como presidente da Associação Comercial Divino, eu passo para todos aí, eu não tenho dúvidas. A experiência que eu tenho não é puxando a sardinha para o negócio que eu estou envolvido, não. Mas a gente trabalhando organizado, a coisa flui melhor. Sim. Eu não tenho dúvidas disso. Então, sim. O exemplo é uma Comigo, cito de novo a nossa cooperativa. Olha a segurança que essa Comigo traz hoje para o estado de Goiás. O investimento que eles estão fazendo. A Comigo hoje está no estado inteiro. Então, em Rio Verde, nós temos uma associação forte. Quem está ali dentro, com certeza, ele vai ter conhecimento, ele vai buscar informações, isso aí vai ajudar ele nas tomadas de decisões para conduzir um ano de 2026. Como você disse, um ano que nós temos Copa do Mundo, nós temos eleições, nós temos aí uma nova reforma tributária entrando. Entra agora, amanhã, a partir de amanhã. São elementos aí que traz preocupação, traz. Mas não podemos perder a esperança, nós temos que estar firme, temos que estar buscando conhecimento e acreditar e vai dar tudo certo. E, sem dúvidas, eu acho que a fé é de extrema importância também, nós temos que ter fé e acreditar que dias melhores virão. Agora, esses dias eu acho que é a gente que faz ele se tornar melhor, né? Depende de nós, tá bom? Exatamente. Demorou, mas valeu a pena. Valeu a pena demais. Prosa boa, mas sem tanto. Gostei demais. Você sabe da minha admiração que é isso? Por você, pelo seu trabalho. E para mim foi uma satisfação receber o seu convite, estar aqui batendo esse papo, falando um pouquinho do nosso dia a dia, falando um pouquinho da nossa cidade e contribuindo aí para quem nos assiste, aí, tentando passar aí uma mensagem, tentando mostrar o que é Rio Verde, né, e o que a gente pode construir, o que a gente pode participar para o nosso meio que a gente vive. Eu sempre escolho pessoas especiais para terminar o ano. Sempre uma entrevista muito especial. Vocês podem observar, se vocês fizeram uma retrospectiva, deram uma olhada para trás, são pessoas que têm um histórico, não um histórico de trabalho individual, mas um histórico de trabalho coletivo. E trazer o José Carlos Sintra hoje aqui foi assim, um privilégio muito grande, poder finalizar esse ano de 2025. Um ano que eu vou falar uma coisa para vocês. Foi difícil? Foi, mas nós vencemos. Nós chegamos ao final deste ano como vencedores. Como vencedores,
Rio Verde esse ano deu um show para o Brasil, mostrando o que é pujança, o que é crescimento, o que é um povo aguerrido, um povo que trabalha e que não tem preguiça. Eu falo que em Rio Verde só não cresce quem não quer. Quem vem para Rio Verde tem oportunidade de crescer. Zé, obrigado, viu? Obrigado, Vini. Feliz 2026 para você. Para você também, para você, para toda a família aí. Estaremos juntos em 2026, se Deus quiser. Amém. Conversei com José Carlos Sintra, empresário, produtor rural, presidente da Associação Comercial Industrial de Rio Verde, a CIRV, diretor do SINDI-TRE, diretor em nível nacional, gente, do SINDI-TRE. E nós falamos sobre o papel do agronegócio no desenvolvimento de Rio Verde. Agora é desejar para vocês um ano de 2026 maravilhoso. Que Deus possa agregar cada vez mais bênçãos na sua vida, que você nos acompanhe ao longo deste ano de 2026. Foi, mais uma vez, uma honra ter estado com todos vocês ao longo de mais um ano. E estaremos juntos na Rádio Morada do Sol FM, com Morada no Campo, no podcast AgriProsa, no YouTube, no canal AgriProsa, no nosso portal de notícias agriprosa.tv. Tudo isso para trazer o melhor para vocês. Que Deus te abençoe, um Réveillon abençoado. Até 2026. Tchau, tchau. O podcast AgriProsa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.